Bom dia, tudo bem com você? Espero que sim. E aí, assim como na última terça-feira, né, hoje tem uma atividade. Uma atividade que praticamente vai dar continuidade, né, ao conteúdo de álgebra. E hoje, tá certo? Está sendo colocado para vocês uma atividade sobre equações do primeiro grau. Mas antes de você responder a atividade, é de extrema importância assistir esse vídeo até o final. Então preste atenção que eu tenho muita informação aqui que eu acredito que vai facilitar a sua aprendizagem. Então vamos lá. Então, vê só. É muito comum nas aulas de matemática se traduzir o enunciado de um problema do português para a equação. Principalmente quando o problema trabalha isso, não é verdade? E aí veja, falando em equação, qual significado você poderia me dar? Se a gente consultar o dicionário, né, vai perceber o seguinte, que equação é o quê? É igualdade entre duas expressões matemáticas, que se verifica para determinados valores das variáveis, certo? E aí, veja, vamos verificar algumas expressões matemáticas? 20 maior que 13, lembra desse sinal, né? 9 mais 7 igual a 15, certo? Olha, vê só, preste atenção, não estou dizendo que isso é verdadeiro não, tá? São apenas expressões matemáticas. C menos B é maior ou igual a 11. 6x mais 5 igual a 41, certo? Podemos classificar essas expressões como verdadeiras ou falsas? O que é que você acha? Sim ou não? Vamos pensar. 20 é maior do que 13? Verdadeiro, né? 9 mais 7 é igual a 15? Falso. Nem aqui nem na China isso é verdadeiro. C menos B é maior ou igual a 11? 6x mais 5 igual a 41? Não são verdadeiras e nem falsas. Por que eu acho que isso nem é verdadeiro e nem é falso? Por que você acha que isso não é nem verdadeiro nem falso? Vamos pensar? Olha só. Uma expressão matemática que podemos classificar como verdadeira ou falsa, ela é denominada sentença ou preposição fechada. Então veja, o que a gente pode concluir? 15 é maior do que 9 é uma sentença verdadeira, certo? 5 mais 7 igual a 12 é uma sentença verdadeira. 3 vezes 7 igual a 20 é uma sentença falsa, certo? E uma expressão matemática que a gente não pode, né, não podemos classificar nem verdadeira ou falsa, ela é denominada sentença ou preposição aberta. Então o que é que você se depara com essa situação? Tem aquelas expressões que você consegue classificar se ela é verdadeira ou se é falsa, como os exemplos anteriores, né? E tem aquelas que você não sabe, você fica na dúvida. Será que isso é verdadeiro ou se é falso? E aí essas preposições que têm essa característica, elas não são preposições fechadas. Elas são chamadas de preposições abertas, ok? Então veja. 4b mais 3 igual a 15. Isso aí você acha que é o quê? Uma sentença o quê? Ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. E o que é que vai determinar isso? O valor que você vai atribuir a b. Certo? Se você chamar b, por exemplo, de 0, vai ficar 4 vezes 0 mais 3 igual a 15, que é falso. Não é verdade? Mas se você por acaso fizer assim, chamar b de 3, por exemplo, 4 vezes 3 é 12, 12 mais 3, 15. Certo? Olha essa outra. X mais y diferente de 20. O que você tem a dizer em relação a isso? Que ela pode ser verdadeira ou falsa. E o que é que vai determinar isso? Os valores atribuídos a x e a y. Isso também é uma preposição aberta. Tá? C menos D maior ou igual a 9. O que é que diz aí? É outra preposição, né? Outra afirmação, é outra expressão que pode ser verdadeira ou falsa. E o que é que vai determinar isso? Os valores de C e de D. Certo? E aí veja, essas sentenças ou preposições matemáticas, elas estabelecem uma relação de igualdade ou de desigualdade. Então, é a sua característica que vai definir isso aí. Então veja um exemplo. 15 é maior do que 9. C menos D é maior ou igual a 9. 5 mais 7 é igual a 12. 4b mais 3 é igual a 15. E x mais y é diferente de 20. Aí o que acontece? Nessas sentenças ou preposições são estabelecidas relações de quê? De igualdade ou de desigualdade.
certo? Já as sentenças matemáticas abertas, elas expressam uma relação de igualdade e elas são denominadas equação. Tá? Então veja, as sentenças ou preposições matemáticas, elas estabelecem o quê? Uma relação de igualdade ou desigualdade. Tá? Então você vê que você tem preposições aí abertas e fechadas, não é verdade? Agora, nesse conjunto de expressões, tem aquelas que são abertas e que estabelecem uma relação de igualdade, tá? Só as de igualdade. Então, essas que estabeleceram relação de igualdade e que forem abertas, elas vão ser chamadas de equação. Entendeu a definição da equação agora? E aí, se você já sabe o que é equação, né? Essa letra que é encontrada nessa equação, ela vai ser chamada de incógnita ou de variável. Ok? Entendeu direitinho a definição de equação? Se não entendeu, volta o vídeo um pouquinho e vê minha explicação novamente. Tá? Exemplos de equações e suas respectivas incógnitas. Olha, 3x menos 5 igual a 12. Certo? Veja que é uma sentença matemática aberta, né? Por isso que é uma equação, né? Então veja, quem é a incógnita aí? Quem é a variável? Veja que é uma equação de incógnita x. X é a variável, né? Olha essa outra. R ao quadrado mais 1 igual a R mais 13. Veja que é uma equação onde a incógnita é R. Independente de ter mais de um R aí, seja um ao quadrado e outro não. Tá? Só vai ser chamada de equação de primeiro grau essa daí. Depois vocês vão entender por quê. Olha essa daí, ó. X menos y igual a 10. Veja que é uma equação com duas incógnitas. X e y. Certo? 4x igual a 12. O que acontece? X é a incógnita dessa equação. X mais 3 igual a 2x menos 7. Quem é a incógnita? X é a incógnita dessa equação. Tá? Agora, observe essa equação aí. 3x mais 5 igual a 29. Não é verdade? Veja que 3x mais 5 é chamado de primeiro membro da equação. Certo? E ele é igual a 29, que é chamado de segundo membro da equação. Tranquilo? Primeiro membro à esquerda, né? Segundo membro à direita. Certo? Olha só, mais uma definição. Veja. Só que vocês viram anteriormente a definição de uma equação, não é verdade? Agora você vai ver a definição de equação do primeiro grau, que é o nosso objeto de estudo. Então veja, que toda equação do primeiro grau aí, ela tem esse tipo aqui, ó, essa característica. Ela é do tipo ax mais b igual a 0 ou equivalentes, certo? Sendo esse a aqui e esse b, que é esse que ele colocou aqui, são números o quê? Racionais. E esse a tem que ser diferente de 0, certo? E aí essa equação com essa característica é chamada de equação do primeiro grau na incógnita x, certo? Por que na incógnita x? Porque você só consegue enxergar a incógnita x aqui, certo? Ô professor, mas a e b não são letras? Eles são números racionais. Você vai perceber depois que no lugar do a e no lugar do b vai ter números, tá bom? Olha só, olha o exemplo aí, ó, até para justificar isso que eu disse. 2x menos 8 igual a 0. O que está no lugar do a? O 2. O que está no lugar do b? O 8, né? O menos 8, certo? Quem é incógnita é x. Olha só. 8y igual a 32. Equação do primeiro grau na incógnita y. Professor, bagunçou minha cabeça. A sua incógnita anterior não era x, por que o senhor botou y aí? Porque, minha gente, isso é relativo. Isso depende do tipo de equação e do problema que você está resolvendo. Se o anterior trabalha com a incógnita x, beleza. Esse outro pode ser y, pode ser z, pode ser w, ok? Então, esse daqui é a equação do primeiro grau, na incógnita y. Outra coisa, por que a equação do primeiro grau? Veja que o grau desse x aqui, o expoente desse x é 1. E não tem nenhuma outra letra aqui com um expoente maior do que o dele. Certo? Por isso que é do primeiro grau. Assim como acontece com esse y, tá? Ó, 2 quintos de n menos 1 igual a 13. É uma equação do primeiro grau na incógnita n. Certo? Ó, em uma equação, o expoente da incógnita indica o seu grau. Veja, 3x menos 5. Lembre-se que x é igual a x elevado a 1, né? É uma equação do primeiro grau. Até para justificar isso que eu acabei de dizer. 4x ao quadrado é igual a 12. É uma equação do segundo grau.
r ao quadrado mais 1 igual a r mais 13 é uma equação também do segundo grau. Por quê? Porque o maior grau aqui, que nem eu falei no slide anterior, é 2. Certo? Olha só. Como eu já disse, né, considere-se o maior o expoente da incógnita. Né, essa questão do grau vocês vão entender um pouquinho melhor quando estiver estudando monômio, tá bom? Olha só, geralmente em uma equação, o que é que você procura encontrar? Você procura encontrar o valor da incógnita, ou seja, o da letra que está aparecendo ali, não é verdade? E aí, a partir do momento que você encontra o valor daquela letra, essa sua sentença, que é considerada aberta, ela passa a ser chamada de sentença fechada verdadeira. Certo? Por que ela não vai ser uma sentença falsa? Até por conta que se você colocar uma sentença falsa, você não vai estar resolvendo a equação. Então, exemplo, vamos lá. Nessa equação, 6x igual a 30, qual é o valor de x? Observe que a equação 6x igual a 30 é do primeiro grau, realmente, ela é. E como é que eu resolvo isso aí? O número é 5. Por que eu cheguei a esse 5? No meu pensamento, o que é que se diz? Que 6 vezes 5 é igual a 30. Por isso que 5 é a raiz, é a solução dessa equação, não é verdade? Certo? Então, 5 é o único valor possível de x que torna essa sentença matemática verdadeira. Ok? Logo, x é igual a 5. Tá? E aí, esse 5 também ele tem outro significado. Além de raiz, que eu já tinha até adiantado para você, 5 ele é chamado de solução. Tá? Então, solução e raiz é a mesma coisa. Tá bom? O que é que a gente consegue enxergar ainda? Que se você substituir o x por 5, essa equação aí ela vai ser uma sentença fechada. Então vamos lá. Mentalmente, a equação pode ser escrita assim. 3 vezes x mais 4 igual a 25. Não é verdade? O que acontece? X é igual a 7. Como foi que eu cheguei nesse 7? Que 3 vezes 7 mais 4 é igual a 25. Mas como foi que eu cheguei nesse valor? 3 vezes 7, 21. Mais 4 igual a 25. Olha só. 5 é a raiz da equação 6x igual a 30, pois a satisfaz, né? Foi verificado. E 7 satisfaz essa equação que está aí. Logo, ele é a sua raiz. Podemos concluir o quê? Que a raiz é o valor da incógnita que satisfaz a equação, não é verdade? E a incógnita, ao ser substituída por esse valor, gera uma sentença fechada verdadeira. Ok? Mais informações, você clica nesse link aí, né? Que dá para você verificar muitas e muitas outras informações, tá bom? Olha só, como equações só são aplicadas apenas calculando, elas têm uma aplicação no dia a dia, não é verdade? E aí existem alguns problemas verbais onde que podem ser interpretados e resolvidos através das equações. Vamos verificar aqui. A soma de dois números consecutivos é 13. Quais são esses números? Veja. Chamamos um número desconhecido de quê? De x. Porque o que eu não sei eu posso chamar de x, que é incógnita, né? E aí o que acontece? Representamos dois números consecutivos por x e x mais 1. Você sabe por que é? Porque, veja, vamos imaginar aqui 5 e 6. São números consecutivos, não são? Ou você concorda comigo que, por exemplo, se eu tenho 5 e eu tenho 6 consecutivos, você concorda comigo que esse 6 pode ser representado por 5 mais 1? Concorda? Então, ele foi quem? O termo anterior mais 1. Então, se eu tenho x como unidade desconhecida, o meu termo posterior a ele é x mais 1. Como eu fiz aqui, 5, 5 mais 1. Não mudou nada, tá? E aí, veja, a soma desses dois números é 13, não é verdade? Então, x mais 1, que é o outro número, né? É igual a 13, certo? Então, eliminando os parênteses, que aqui dá para eliminar, tá? Como é que vai ficar aqui? Vai ficar x mais 1, que quando elimina os parênteses, fica x mais 1, né? Igual a 13. E aí, o que acontece? Ó, preste atenção. X mais x, ou seja, não são incógnitas iguais? Não são termos iguais? Né? Monômios iguais, né? X mais x dá quanto? 2x. 2x
mais 1 igual a 13. O que é que se faz agora? Nós vamos agora adicionar menos 1 aos dois membros, certo? Ao adicionar menos 1 aos dois membros, eu tenho um objetivo. E qual é o objetivo? Eliminar esse cara aqui, ó, esse mais 1. E aí, nesse contexto, né, aqui fica como? 2x mais 1 e menos 1. E o outro vai ficar 13 menos 1. Eu quero que você imagine isso aqui como se fosse uma balança de prato que está em equilíbrio, certo? Eu tenho lá dois pesos desconhecidos, mais um peso 1, de 1 kg, igual a 13 kg. E eu sei que ela está em equilíbrio aqui, porque está igual, não é verdade? E aí o que, é que vai acontecer? Dos dois lados dessa balança, eu vou tirar 1. E aí só sobra quem? Só vai sobrar 2x igual a 12, certo? Ó, voltando. Por que ficou 2x igual a 12? Porque mais 1 menos 1 é 0. E 13 menos 1 é 12. Então ficou 2x igual a 12, não é verdade? E aí 2x é igual a 12. Dividindo os dois membros por 2, né? Dividindo tudo aí por 2, você fica com quanto? X igual a 6, tá certo? Uma observação. Se por acaso aqui você quisesse fazer x igual a 12 dividido por 2, você também chegaria a esse valor, certo? É só mais uma forma de aprender, né? Essa que eu estou colocando para você. Mas se você quiser fazer de uma maneira mais rápida, você pode fazer assim também, não tem problema não, tá bom? Se você tem 2x igual a 12, você isola x e divide 12 por 2, que dá 6 também, certo? Então, qual é a nossa conclusão em relação a isso? Que x mais 1, né? Deixa eu apagar aqui. Pegar aqui a borracha, apagar isso que eu fiz. A conclusão que a gente chega é que x mais 1 é igual a 7, não é verdade? E aí, se x mais 1 é 7, né? X foi o número que eu encontrei, né? Consequentemente, né? O valor do número que eu quero dos números procurados é 6 e 7. Né? E faça a soma aí, 6 mais 7 não dá 13? Não é verdade? 6 mais 1 é igual a 13. Tranquilo? Olha esse problema aí agora. Um vendedor de uma loja de eletrodomésticos possui um salário mensal dado pela expressão 678 mais 10 sobre 100p, que corresponde a um salário mínimo e mais 10% do valor dos produtos vendidos pelo funcionário, que é representado pela letra P. Durante um determinado mês, o vendedor efetuou a venda de apenas um produto e teve como salário R$ 800. Qual é o valor do produto vendido? Então veja, uma observação. Esse problema ele mostra uma aplicabilidade de quê? Uma aplicabilidade de equações do primeiro grau no mercado de trabalho. E está envolvendo o quê? O cálculo do salário do trabalhador. E ainda envolve outro conteúdo que não foi mencionado aí. Porcentagem, que você também já estudou, não é verdade? E aí veja, como é que eu posso equacionar esse problema? Ou seja, traduzir a linguagem do problema para a linguagem matemática e algébrica. No dicionário a gente entende o quê? Certo? Se a gente utilizar o dicionário para entender a palavra equacionar, você já vai entender, né? Que você deve utilizar a ideia de equações para interpretar o problema, não é verdade? Então veja, quando a gente iguala essa expressão 678 mais 10 sobre 100p, que representa um salário mínimo mais 10% do valor do produto vendido, ao salário ganho nesse mês, você certamente chegará a isso aqui, ó, 678 mais 10 sobre 100, 10 centésimos, né, de p. E aí o que acontece? Quando você termina de equacionar, você chega a 800. Não é verdade? Por que 800? Porque essa representação significa o que ele ganhou nesse mês, que é 800. Né? Então, certamente você já deve saber que nós temos que determinar o valor de quem? De P. Não é isso? Uma outra observação. 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100, que eu já falei, né? Que são as frações, né? que usa a ideia de percentual. Né? Todo número que estiver sobre 100, ele tem uma representação em forma de porcentagem. Então, 10% é 10 sobre 100. Se fosse 5 sobre 100, 5%. 20 sobre 100, 20%. Só que também esse número ele tem uma representação decimal. 10 centésimos é 0,10, tá bom? E aí, veja. Mas falando, né,
deixar tanto conversar, como é que eu posso resolver essa equação? Como é que eu posso encontrar o valor desse camarada aqui, ó, desse P? Como é que eu faço para encontrar ele? Então é isso que vamos fazer agora, tá? Então veja, primeiro você tem sua equação, e aí nós vamos de antemão adicionar menos 678 aos dois membros, certo? E aí vai ficar menos 678 dos dois lados, né? Veja, tiramos de um lado, tiramos do outro. Lembra da ideia da balança, tá certo? Esses dois termos aqui iniciais, eles vão ser zerados, não é verdade? E aí só sobra quem? 10 centésimos de P igual a 800 menos 678, que resulta em 122. Beleza? O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos multiplicar tudo, né, os dois lados da equação, por 100. Com o intuito de quê? De eliminar esse cara aqui. Tá certo? E aí, ao multiplicar os dois lados por 100, você vai chegar a quem? Vamos ver? 10p vezes 100 dividido por 100, né? E 122 vezes 100. Quando você cortar esse 100 com esse 100 que está aqui, porque isso é possível porque tem uma multiplicação, só vai sobrar quem? O 10p. E do outro lado, 122 vezes 100 dá 12.200. Dividindo os dois membros por 10, né? Pela lógica, como é que isso aqui vai ficar? Vai ficar P igual a 1.220. Veja que aqui só foi cortado um zero, né? E aí sobrou 1.220. Então o valor do P é 1.220. Consequentemente, isso é a raiz dessa equação. Certo? O que é que essa raiz significa, né, em relação ao problema? Ele representa o valor do produto. Né? O produto não era P? Isso significa dizer o quê? Que para que esse vendedor tenha um salário de R$800, ele precisa vender um ou mais produtos, totalizando R$1.220. Ok? Tranquilo? Então, antes de finalizar aqui, vamos fazer essa verificação. Ó, não é 678 mais 10 centésimos de P igual a 800? Faz aí a verificação. Ó. Substitui esse P por 1.220. E vamos ver se vai ficar uma sentença matemática verdadeira. Olha, 678 mais, né, corta aí esse zero com esse zero, aí fica 1/10 vezes 1.220. Tudo isso igual a 800. Quando você fizer, né, o primeiro lado aqui, 1/10 de 1.220, você chega a 122, não é? E aí, repetindo esse cara aqui, né, esse 678 aqui, você vai ficar com um lado 678 mais 122 igual a 800. Se ficou 800 igual a 800, você chegou ao resultado. Certo? Mais um problema. O professor de João passou 20 problemas como lição de casa e dará 5 pontos para cada resposta correta e 2 pontos para cada resposta incorreta. Sabendo que João obteve 72 pontos, quantas respostas corretas e quantas incorretas ele teve? Certo? Ó, uma observação. Nos vestibulares e concursos, que eu acho que vocês já têm em mente aí, né? Geralmente as notas são calculadas de maneira variada. São dados pesos e determinadas disciplinas. Cada erro perde um acerto e assim sucessivamente. Inclusive tem uma banca aí de concurso que ela anula, né, as questões que você acertou. Ou seja, você acertou 10. Se errou 10, você fica com a nota zerada. Mas são casos específicos. Olha, então nesse problema em específico, vamos representar o número de resposta correta por x, certo? E o número de resposta incorreta, 20 menos x, certo? E aí veja, total de pontos por resposta correta, 5x, certo? Total de pontos por resposta incorreta, 2 vezes 20 menos x, certo? Se você voltar aqui para o problema, você vai ver, ó, que ele fala que ele vai dar 5 pontos para cada resposta correta e 2 pontos para cada resposta incorreta. Então, nesse contexto aí tá certo, né? Se é 5 pontos para cada resposta correta e cada resposta correta é x, é 5x. Se é 2 pontos por cada resposta incorreta e essa representação é feita por 20 menos x, 2 vezes 20 menos x. A diferença entre o total de pontos por resposta correta e resposta incorreta é igual a 72 pontos. Primeira coisa, o que é diferença? Diferença é subtração, é um menos o outro. Por exemplo, qual é a diferença entre 10 e 5? É 5. Por quê? Porque 10 menos 5 é 5. Qual é a diferença entre 8 e 4? É 4, porque 8 menos 4 é 4.
Qual a diferença entre 8 e 2? É 6, porque 8 menos 2 é 6, certo? Então a diferença entre a resposta correta e incorreta vai ser a representação da forma correta, que é 5x, menos a forma incorreta, que é 2 vezes 20 menos x. Tudo isso tem que ser igual a 72, beleza? E aí quando você resolver essa equação, vai ficar 5x menos. Aí veja, dá uma pausa aí para relembrar alguma coisa que você estudou ano passado sobre isso. Veja que eu tenho que pegar o 2 e multiplicar por tudo que está dentro, certo? E ainda vou usar o quê? Uma subtração, mas eu poderia ter usado uma adição, se fosse o caso. Mas aí cabe uma propriedade da matemática. Uma propriedade chamada propriedade distributiva da multiplicação, certo? Porque você vai pegar o 2 e vai multiplicar por tudo, distribuindo os seus resultados. Então, o que acontece aqui? 2 vezes 20, 40. 2 vezes menos x, menos 2x. 2 vezes 20, 40. 2 vezes menos x, menos 2x. Tudo isso igual a 72, certo? E aí, veja. Eliminando os parênteses, né? Pegando até uma deixa do exemplo anterior, aqui vai ficar 5x. E aí, vê. Como aqui eu tenho um sinal de menos, essa eliminação dos parênteses tem que ter um pouquinho de cuidado. Porque aqui ficaria menos vezes mais vai dar menos, certo? E menos vezes menos dá mais, ok? Lembrando que na outra usa o sinal de mais. Você faz jogo de sinais para fazer, mas não tinha necessidade não. Mas aqui, por ter o sinal de menos aqui antes, aí é necessário fazer, senão você vai errar o cálculo. Tudo isso igual a 72, não é? Olha o que você vai fazer agora. Vou aplicar a propriedade comutativa, certo? E na propriedade comutativa, o que eu vou fazer aqui agora é válido. Vou juntar os termos semelhantes, né, que é 5x mais 2x. E aí, veja, esse menos 40 ele vai permanecer, certo? Igual a 72, certo? Por que a propriedade comutativa foi válida aí? Porque tanto faz eu fazer 5x menos 40 mais 2x, como fazer 5x mais 2x menos 40. Não muda nada, certo? Mudaria se você mudasse o sinal desse termo. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar as incógnitas, certo? Ou seja, somar um com a outra. 5x mais 2x, 7x. Menos 40 igual a 72. Beleza? Agora preste atenção no que vai acontecer agora. Vamos adicionar mais 40 aos dois membros. Mas por que estamos fazendo isso? Porque aqui eu tenho menos 40. E a ideia não é eliminar ele, então eu tenho que achar um termo simétrico a ele. Então qual é o termo simétrico a menos 40? Mais 40. Certo? E, consequentemente, aqui ficará mais 40 de um lado e mais 40 do outro. Lembre que uma equação como essa, aqui tem igualdade, é uma balança. Imagina uma balança de prata que tem os pesos iguais, tá bom? Corta menos 40 com mais 40 e 72 mais 40, 112, né? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou dividir os dois lados por 7, não é isso? E aí, ao dividir os dois lados por 7, você chega a x igual a 16. Então, o valor do x nesse problema é 16. Logo, ele é o quê? É a raiz da equação, né? E voltando para o problema, né? Como eu queria descobrir o valor do x, eu queria descobrir o valor da resposta correta, concluímos que João teve 16 respostas corretas. E aí, com essa expressão 20 menos x, como ela representa a resposta incorreta, eu também posso usar essa ideia para descobrir o total de questões incorretas. E aí, veja, como x é igual a 16, você vai lá no x e troca esse x aqui, ó, por 16. E aí, tudo isso vai ficar 20 menos 16, que é 4. Qual é a nossa conclusão? Que João, além de ter tido aquelas respostas corretas, que foram 16, ele errou, né? Ele teve 4 respostas incorretas, certo? E aí, né, 20 menos 16 é igual a 4. Qual é a conclusão? Que dos 20 problemas que foram colocados, o João respondeu corretamente 16 e errou 4. Ok? Tranquilo? Então, olha, espero que tenha compreendido, né, aqui a explicação. Espero que obtenha êxito na atividade e qualquer dúvida pode perguntar lá na plataforma. Forte abraço e até a próxima semana.